Bom, bom dia para vocês, um domingo magnífico, ensolarado lá fora e vieram assistir essa palestra, essa minha fala sobre as relações dentro do ambiente do design, da arquitetura. Eu não sou muito bom, eu tô um pouco, me consolei um pouco na apresentação da Maria Adelaide, eu não sou muito bom com microfone. O microfone é uma ferramenta que me incomoda um pouco. Então, se vocês perceberem que a voz está saindo ao longe, dá um toquinho. Peço desculpas pelo atraso, a gente veio de longe. Marilyn Monroe também atrasava e dava tudo certinho. Então, a gente já começa direto, né? Nessa história. São 12 casais, é um zodíaco de tapas e beijos, e muito desenho, muita criação. O que eu achei interessante compartilhar com vocês? Algumas histórias, eu diria que seriam vinhetas biográficas de cada um desses casais. E eu já começo com, talvez, vamos ver aqui, um dos mais complicadinhos, que é o William Morris e Jane Burden. O William Morris, eu acho que, de uma certa maneira, de conhecimento geral, ele é um homem muito importante no design de superfície, que é o meu segmento, ele é o nosso patrono, e a gente tem um amor muito grande por ele, né? Pelo talento dele, pelo que ele compartilhou dentro do desenho. A gente vai daqui a pouquinho entender um pouquinho, só com uma única estampa, em que ele e a Jane trabalharam juntos. Mas, em termos de relação, eles não foram um exemplo, vamos dizer assim, de felicidade a ser imitado. Ah, Para entender um pouco essa relação, seria interessante a gente retornar alguns aninhos antes do casamento deles, que vai ser em 1859, a gente está à metade do 800, isso, 1848, quando um grupo de estudantes se formam, se unem em ideais muito compartilhados com o John Ruskin, que era um teórico das artes, enfim, mas com ideais. Ele vinha, era um discípulo do movimento do romantismo, e ele tinha ideais bastante contrariados pela ascensão da burguesia industrial. A gente está em plena primeira revolução industrial e houve uma reação muito grande, principalmente por parte da intelectualidade, dos artistas, em relação àquela crueza do capitalismo que se instalava, além também de uma boa dose de snobismo. Mas eu nem vou entrar muito no Ruskin, vou mais na Irmandade Pré-Rafaelita. A Irmandade Pré-Rafaelita é um grupo de estudantes adeptos das ideias do John Ruskin que se unem para produzir uma arte mais densa, clássica, um retorno a figuras épicas, né? Enfim, a gente vai ter Ofélias, vamos ter Guinevere, enfim, uma penca delas, e de uma reação assim bastante virulenta à proposta industrial. Nós estamos num momento em que alguns artistas vão pondo o pé numa outra canoa e vão se tornar o que hoje nós entendemos como designers. William Morris, por exemplo, nós não podemos intitular, vou intitular design, lógico, porque nós estamos em 2025, mas naquele momento essa palavra nem existia. Eles vinham das escolas de artes e tudo mais. Mas por que eu estou trazendo a Irmandade Pré-Rafaelita? Porque a história do Morris e da Jane Burden começa justamente no coração desse grupo, com dois dos integrantes, um deles o Edward Bernard Jones, que vai ser um grande confidente do Morris durante toda a vida, e o Dante Gabriel Rossetti. Dante Gabriel Rossetti é uma figura muito complicada. E é justamente quem conhece Jane. Jane é uma garota das classes baixas britânicas, filha de uma lavadeira, de um cavalariço. Quando ela conhece o Dante Gabriel Rossetti e o Bernard Jones, ela trabalhava justamente, ela lavava roupa para as escolas. Ela estava em Oxford. Então, é semi-analfabeta, tinha algum rudimento de leitura e de escrita, mas era belíssima. E mais que isso, eu acho que talvez seja o grande ponto da Jane, ela era muito interessante. Eu tenho uma amiga até que sempre fala, eu não quero saber de gente bonita, eu quero saber de gente interessante.
A Jane, de uma certa maneira, agregou, apesar da beleza dela ser de uma certa forma, e houve críticos na época, principalmente depois do casamento com Morris, que julgava a sua aparência muito agressiva, rústica. Enfim. O Dante fica encantado, ela é a musa perfeita para Guinevere dele e para as Ofélias do Everett Millay, por exemplo, John Everett Millay, que na verdade, é só uma nota de rodapé pequenininha. A relação do Morris com a Jane se inicia na reverberação de um escândalo na sociedade britânica da época, justamente pelo fim do casamento de John Ruskin com a F. Ruskin. Ela, na verdade, pediu anulação porque ele não consumou o casamento. No momento que ela se separa, o casamento é anulado, ela já está com o John Everett Millay, que é um dos integrantes do grupo da Irmandade Pré-Rafaelita. De fato, o ninho de Mafagafo é uma coisa muito complicada. Eu vou sair rápido dele e vou no momento em que a Jane Burney começa a modelar para o Dante Gabriel Rossetti e também para o Edward Bernard Jones, que ainda estava na pintura, ainda não tinha adentrado a desenho imobiliário, enfim, que ele vai se tornar mais para a metade final do segundo ciclo do século XIX. Mas o Rossetti se apaixona por ela por ele, e essa vai ser a grande fatalidade na vida do William Morris, porque ele conhece a Jane nos estúdios do Bernard Jones e do Dante Gabriel Rossetti e se apaixona por ela, perdidamente. Né? Ela era apaixonável. E resolve, então, pedi-lo em casamento. Ela recusa, o primeiro pedido é recusado, porque ela é totalmente apaixonada pelo Dante Gabriel Rossetti. Até que ele deixa claro a ela, o Dante, que ele não tem como se casar com ela, apesar de também amá-la. Por quê? Porque ela não tinha dinheiro. E ele precisava, na situação que ele se encontrava, ele não era um rapaz rico, fazer um casamento lucrativo. Né? E deixa isso muito claro para ela. No segundo pedido do Morris, ela aceita, com a condição de que ele leia uma carta. Então ela manda uma carta para ele. A Fiona McCarthy publicou há alguns anos atrás o que eu considero talvez a biografia definitiva de Morris, em que ela afirma que essa carta, na verdade, foi escrita pelo próprio Dante Gabriel Rossetti e foi endereçada a Morris, onde ela deixava claro que ela não o amava. E apesar disso tudo, ele se casa com ela, eles se casam em 1859. Aliás, um ano depois, o Rossetti também vai fazer um casamento com a Elizabeth Siddal, que vai ser um casamento extremamente trágico. Ela não é rica também, o dinheiro que ele pretendia no casamento ele não vai conseguir, mas ele se apaixona por ela. E nós temos então esse casal que se forma, William Morris e Jane Burney, nascendo uma cena muito importante da história do design, principalmente do design de superfície. E eles vão ter duas filhas juntos, a Jane e a Mary, que vai ser a famosa May Morris. Hoje já começa a ser famosa May Morris, apagada durante mais de um século, e em que muitas criações do pai, que eram dela, foram atribuídas ao pai, mas agora está se fazendo um resgate importante da May Morris. E aqui então a gente já tem uma fotinha, né, o retrato, esse retrato um pouco melancólico do Morris, né? Uma pegada meio hipster, e do lado, justamente, a Jane Morris. E eu queria que vocês prestassem atenção na roupa que ela veste. A Jane Morris, nesse momento, essa foto de 1861, logo depois do casamento, e ela, nesse momento, o Frederick Worth, por exemplo, está oferecendo para a burguesia inglesa anquinhas, cintas, espartilhos. A mulher vai sendo enjaulada por uma roupa que vai atravessar a segunda metade do século XIX até a chegada heróica de Paul Poiret e Companhia Limitada, que vai livrar, e a Fleur, que daqui a pouquinho está com a gente, companheira do Clint, que vai livrar essas mulheres do que a gente chama de roupa de restrição. Mas observe a roupa que ela veste em 1861. Ela desenha e faz as próprias roupas. Então ela antecede a proposta da Émilie Fleur em praticamente 40 anos, talvez até um pouco mais. É uma mulher, de fato, muito interessante. Bom, eu tenho aqui, o Eduardo me explicou, vamos ver se eu acerto. Eu tenho que aplicar para cá ou para cá? Para cá.
O que acontece? Apesar logo depois do nascimento da segunda filha, o casamento como relação homem e mulher já se apresenta completamente insustentável. Eles tinham ido morar, logo que casaram, na famosa Casa Vermelha, projetada pelo Philip Webb, que era outro membro do Irmandade Pai Rafaelita e que vai ser sócio do Morris, logo que eles abrem a estamparia, o coletivo, né, da estamparia, e também desenho imobiliário. Então, o que acontece? O Morris começa a se ausentar, quando eles fazem a compra de uma casa mais para o interior do inglês, que é Kelmscott Manor, que vai se tornar muito uma referência, quase uma meca do design de superfície, que ali ele criou a maior parte das estampas. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção, antes de dar o golpe final no casal Morris e passar para o seguinte, nessa estampa que eu estou apresentando para vocês. Ela é a Madre Silva, uma flor. Eu acho que eu vejo como professor que o maior desconhecimento sobre o William Morris é justamente o seu trabalho. Quando nos referimos aos florais, às estamparias do Morris, nossa, é belíssimo. Sim, nós estamos, segunda metade do século XIX, nós estamos em plena cultura do ornamento, que vai desaguar no seu último suspiro, com o Art Nouveau. Também o Art Nouveau, ele também é um movimento de ruptura e recusa da indústria, né, da brutalidade do objeto industrial. E aí, então, o Morris ele faz uma opção da qual ele vai se arrepender muito no final da vida. Ele ouve os conselhos de Ruskin, que a indústria é algo maléfico, maligno. A indústria capitalista, com certeza, permanece sendo algo extremamente maligno. Mas ele opta, então, por executar suas estampas por artesania. Blocos de madeira gravados, que era algo que já vinha sendo feito na Europa desde o século XVII. Aprendendo os processos na Índia e trazendo para a Europa, principalmente Inglaterra e França. Então nós temos aí um momento em que ele começa o seu coletivo, a Morris & Co, a produzir suas estampas, que aí é uma história que ele cria, que hoje é simplesmente espetacular para nós, criadores e professores e alunos e todo mundo que se interessa pelo desenho. Aqui a gente está vendo a Madre Silva, e na lateral tem a Madre Silva, a mesma estampa, bordada contra paleta de cores, mas bordada pela Jane Morris. O que é interessante é o seguinte, quando nós nos referimos aos florais do Morris, e isso foi resgatado muito recentemente também, através de uma documentação que ele deixou escrita, em vários períodos, nós temos flores que nós podemos chamar de florais ativistas. A própria Madre Silva é uma flor, era uma flor baldia. Era uma flor que dava nos quintais das vilas operárias no cinturão em torno de Londres, áreas extremamente insalubres, onde moravam os operários, que eram praticamente carne oferecida à indústria, que era, de fato, um moedor de carne humana, a indústria britânica e toda a indústria continental europeia. E a gente tem o Morris, então, trazendo essa flor, que não tinha um valor na jardinagem britânica, né, tão famosa, né, eles de fato até hoje têm um apreço pela essa questão do povo jardineiro, né, mas ele traz então essa flor da periferia. Ele próprio vai se filiar ao marxismo, vai fundar a Liga Socialista, com Helena Marx, em 1884, e outros, inclusive, o Carpenter, que é, vamos dizer assim, o primeiro ativista LGBT, importantíssimo, foi aniversário dele agora, faz alguns dias, uma paixão nossa também. E, enfim, ele imprime nas suas estampas valores políticos e de resistência. Então a gente vai ter os lírios, por exemplo, ele vai desenhar uma sucessão de estampas com lírios, que é um apoio frontal ao movimento sufragista. O lírio era um símbolo das sufragistas britânicas. A gente tem a Cray, que é uma das mais famosas, os cravos, o cravo é o símbolo da resistência irlandesa à invasão britânica. E ele então faz... Mas eu achei interessante trazer a Madre Silva, porque depois vai ser uma das primeiras flores também que a May vai desenhar. E a Jane faz um bordado que hoje é histórico, inclusive uma peça está no Victoria and Albert, bordando todo um trecho de estamparia. E a Jane Burney, ainda hoje, é uma grande referência do bordado no mundo inteiro. Ela foi uma grande artista do bordado, ela e a irmã Elizabeth, a Lizzie. E, enfim, então nós temos aqui um casal
Voltando à relação mesmo marido e mulher, né, que é o tema da nossa fala, a maior parte dos anos em que eles ficaram casados vão retornar para a falta dos dois, né? E foram praticamente, são 37 anos juntos, ela ficou casada com ele até o final da vida do Morris, ele morre antes. Mas tem várias questões aí que foram muito dolorosas para ele. Primeiro eu vou falar da Jane em si. Ela era uma mulher extremamente ávida por cultura. Ela vai se tornar uma leitora voraz, ela vai aprender música, vai se tornar uma exímia pianista. Ela vai apoiar também, de maneira bastante importante, o movimento sufragista britânico. Ela também está na Liga Socialista, fundada pelo Morris, pela Marx, enfim. Hoje está se recuperando muito a imagem da Jane por conta de correspondências que foram disponibilizadas, encontradas, enfim, agora alguns anos atrás. E mostra a mulher magnífica que ela era, né? E de fato empoderada. Geralmente quando se fala que a Jane é empoderada, mas ela foi uma cria do William Morris, e infelizmente isso é um eco de uma peça que foi escrita pelo George Bernard Shaw, a partir que foi amante da May Morris, a filha deles, e ficou fascinado pela história dessa mulher, de como ela se transforma. A casa dela, mesmo depois da morte de Morris, vai ser um reduto de intelectuais britânicos. Duas garotas vão, de uma certa maneira, passar da adolescência à maturidade em torno da Jane e do seu grupo, né? As irmãs Stephen, que a gente hoje conhece, uma delas por ser uma das maiores escritoras de língua inglesa, que é a Virginia Woolf, e a outra é uma designer também espetacular, que é a Vanessa Bell. E elas ali estavam, enfim, para vocês terem uma ideia do que, de uma certa maneira, o grupo de Bloomsbury nasceu nos salões da Jane Burden. Eu chamo Jane Burden, não Jane Morris, porque ela, de fato, logo cedo, ela fez algo que não era comum para uma mulher fazer na época. Ela se alforriou do casamento. A paixão dela pelo Dante era imensa, e logo depois do nascimento da segunda filha, ela volta a se tornar amante dele. Ele tinha feito um casamento, a mulher dele vai ter uma morte trágica, bastante trágica. Ele vai pirando no passar dos anos, e isso vai ser um dos motivos pelo qual a Jane vai abandonar ele. E, enfim, ela vai se tornar praticamente até quase a morte do Gabriel Rossetti. Ele morre por intoxicação de cloral, enfim, um tipo de droga da época. E aí, 2 anos depois, ela vai novamente começar um caso com outro homem que era um jornalista. No entanto, acho interessante, só para a gente finalizar esse capítulozinho da Jane, e com uma pegadinha que acho que vocês vão gostar muito, é, quando Morris morreu, a Fiona McCarthy, ela foi uma biógrafa incansável. Ela não se conformava com o desconhecimento que existia, a imprecisão sobre do que Morris havia morrido. Ele sofreu por meses de dores, fez uma viagem na Noruega que ele teve que voltar às pressas, porque teve uma hemorragia estomacal, tudo mais. E depois ela levou o caso dele, clínicos, os sintomas, para 300 médicos, por fim concluiu isso com uma certa segurança, que ele faleceu de um câncer de estômago. E a Jane Burden estava deitada ao lado dele. Eles tiveram uma filha, Jane, que era epilética, e ela tinha crises constantes, principalmente à medida que ela foi alcançando a maturidade, as crises se tornaram mais constantes, não havia um tratamento eficiente na época, então ela vivia em viagem. Então a May, quando escreve uma carta para ela, avisando da morte do pai, ela detalha esse fato de que no final da vida, a Jane Morris passou praticamente 3 dias deitada ao lado dele, enfim, acompanhando aqueles últimos dias dos. Eu acho assim, eu acho que o George Bernard Shaw, quando ele escreveu Pigmalião, ele de fato estava completamente equivocado em relação às informações que ele pode ter recebido da May. A May, como muitas filhas, possuía um certo complexo de Electra em relação ao pai. Ela era devotada a ele. E pelas cartas, correspondências, era evidente que ela nutria algumas mágoas pela mãe. Mas eu acho que a Jane Morris se fez por si só. O que Morris deu a ela, e ele pagou caro por isso, foi praticamente motivo de chacota o casamento dele foi execrado publicamente pelos jornais britânicos. A mãe nunca mais falou com ele, porque se casava com uma mulher fora do seu nível social. Enfim, ele vinha de uma família de posses, rica, não era nobre, mas era rica. E
Eu não acho que Pigmalião seja justo com a Jane. E de Pigmalião, do George Bernard Shaw, surgiu a história de My Fair Lady, né? Aquela garota rude que é encontrada na rua, que praticamente não sabe falar a sua língua, e é resgatada por um professor linguista que faz uma aposta com um amigo de que em um par de não sei quantos dias ele vai torná-la uma dama, né? Enfim, é o tema desse filme, My Fair Lady, do Audrey Hepburn, enfim, direção de George Cukor, que se baseia na peça Pigmalião. Então, ao lado, eu achei interessante colocar uma outra banda Silva, e essa criada pela May Morris. A May Morris abre aqui o nosso próximo capítulo, que traz uma questão muito complexa em relação ao lugar das mulheres na historiografia do design e das artes também. Da arquitetura nem se fala. Daqui a pouquinho está na Bauhaus, a gente vai entender que necas de livros de arquitetura para as mulheres de maneira alguma, mas ela fez essa adesiva também, imbuída dos mesmos valores do Morris. Uma das vamos dizer assim, folhagens mais presentes no desenho do William Morris é a folha do salgueiro. Tem a Willow Bug, tem a Willow, tem vários salgueiros, que era justamente o salgueiro tem um galho muito comprido, tipo de uma corda com as folhas, né, que cai, e os operários em greve tiravam as folhas e amarravam os teares para impedir que eles funcionassem, né? E o Morris então homenageava esse movimento, ele fez piquete em porta de fábrica e tudo mais. No entanto, apesar da May Morris ter sido também uma grande criadora, uma grande designer, ela foi completamente apagada pela figura do pai. Então agora está se fazendo um resgate lentamente, identificando os desenhos que são dela, sem falar que ela também gerenciou a Morris & Co durante muito tempo. E ela então, a May Morris, nos introduz esse casal seguinte, que é o Charles Henry Mackintosh e a Margaret MacDonald. De novo, eu evito o sobrenome Mackintosh na Margaret, porque ela não só construiu a si mesma como artista e como designer, como, de uma certa forma, o Charles deve muito da formação dele a ela. Enfim, ao contrário do que... Aqui até embaixo eu coloquei uma frasezinha, né? Lembre-se de que em todos os meus projetos arquitetônicos você participou de metade, são 3/4 deles. Ó. É uma frase de 1927. A Margaret foi também, mais uma mulher apagada. Projetos dela são atribuídos ao marido, o Charles. Nós temos aqui um famoso, um icônico projeto, a sala de música, de 1901. Depois eles vão fazer algumas salas de chá também, né, inspirados até por esses projetos. Mas observa uma coisa aqui que é bem interessante nesse projeto, e é a grande ideia sacada da Margaret, porque a gente fala muito de meio ambiente hoje em dia, mas podemos, não é essa bobageira de achar que é humanê, ou enfim, ecológico, nada disso. Ela é uma mulher do 800, era uma mulher da sua época, início do século XX, né? Aliás, eles estão já na passagem, né? Tanto até turbulenta, do século XIX para o XX, final da famosa e fake news Belle Époque, que de Belle não tinha muita coisa, principalmente para as mulheres. E aqui, então, a gente tem um projeto que é praticamente dela, e foi atribuído a ele, e nasce de alguns projetos que a Margaret tinha feito. Eu não trouxe a foto aqui porque eu achei importante mostrar essa peça pela ideia dela a respeito da luz. Ela criou alguns projetos de capelas e de campanário, enfim, um campanário também no interior da Escócia, em que ela fazia um aproveitamento da luz solar. Então, o que ela faz? Ela, numa arquitetura, aquela arquitetura neoclássica do final do 800, começo do século XX, com janelas de uma certa maneira pequenas, a estrutura de parede, ela vai de uma certa maneira abrir as janelas em peças imensas, quase panos de vidro, como a gente vai chamar depois a partir do construtivismo, e deixando a luz de fora entrar para dentro do ambiente, né? Colhendo a luz de fora, e dessa maneira a gente já está no momento da eletricidade, ela está se instalando no mundo inteiro,
no início, no seu início, muito cara, mas ela então, em 1901, ela abre para o sol, né? Abre tudo isso, eles vão fazer vários projetos assim. Eu acho interessante ela vai fazer vários estudos a respeito de iluminação interna. Agora vamos ao que o tema da palestra. É difícil escapar do design. Eu sempre tentei, gente quer falar, eu queria falar mais sobre esse projeto, mas como foi o casamento deles, né? Então vamos soltar para a fotinha. A gente percebe que o Charles René era muito gato e eu acho que não preciso nem avisar a respeito disso. E a Margaret MacDonald era uma mulher, voltando de novo, uma mulher muito interessante. Também teve lá vamos dizer assim, pôs um pezinho no fashion design. Ela desenhou joalheria para ela própria, para as amigas, e algumas roupas que depois vão ser os Warbles, arte vestível da década de 1910, também criados por vários estilistas, mas ela também antecede um pouco isso. E ela era uma intelectual, uma pensadora também afiliada ao socialismo, e vai fazer a cabeça do Charles em relação a isso. Ele vem também de uma família de posses, e eles são de Glasgow, eles não são da Inglaterra, eles são de Glasgow, eles são escoceses. Então, em Glasgow, eles vão formar um grupo também. A irmã dela, Frances, e o cunhado, com o Charles, são os 4 de Glasgow, e vão projetar, inclusive, o que hoje é a Escola de Artes de Glasgow, um edifício sensacional, onde também estão aquelas imensos janelões trazendo a luz de fora para dentro. Como casamento, foi uma união bastante feliz, apesar também o nome dele acabar se sobrepondo ao dela nos projetos. E até em termos biográficos, eu já li textos biográficos sobre Mackintosh, em que ela praticamente quase nem é citada. Ela aparece ao fundo como uma dona de casa, coisa que ela nunca foi, né? Então, nós vamos ter aqui, nos outros 10 casais, também histórias de apagamento. Mas é curioso que uma vez em sala de aula, uma aluna comentou, né? Puxa, ela era mais velha e ela é bem menos atraente que ele, né? Porque as pessoas notam esse tipo de coisa. É de uma indelicadeza tremenda, mas o olhar é indelicado, né? Então as pessoas notam isso. Sim, ela não era uma beldade, até porque talvez o Charles não estivesse interessado nisso. Mas não se repete aqui o que vai se repetir no outro casal, mais de meio século depois, que nem está na nossa listagem, que são os Ames, né? Charles Array, que ele deixou, ele grosseiramente sempre se referia a ela como uma mulher feia e também digna de gratidão a ele por ter se casado com ela. Ele é um homem tão bonito, de 1,90 m de altura. Pois é. Sendo que depois que ele morreu também, depois que ela morreu, a Ray, por conta de assistentes que trabalharam com eles, se soube que a grande parte dos projetos assinados pelo Charles Ames eram, na verdade, da Ray. Isso vai ser muito comum daqui para frente nos nossos 12 casais, que as mulheres tenham aqui uma refação da sala de música. E também observe uma coisa interessante, a gente está na virada do 800 para o século XX, e olha as cadeiras, a proposta das cadeiras, esse espaldar geometrizado, alto, né, já prenunciando nos primeiros passos do que dali a 2 décadas se intitularia o movimento Art Deco. Então a gente tem aí já também uma vanguarda em adivinhar, né, vamos dizer assim, as linguagens que viriam. Porque na data em em 1901, em que essa sala foi projetada em mobiliário, esses móveis não eram exatamente comuns. Aí tem uma coisa interessante, no movimento Arts and Crafts, que foi fundado pelo Morris, e tem toda a turma da Irmandade Rafaelita, aí vai ter Burne Jones, o De Morgan, William De Morgan, que é um dos 4 Williams britânicos, tudo mais. Nós temos como eu posso dizer, uma rejeição muito grande ao que vinha do continente, né? Mas no caso dos Mackintosh, eles vão se alimentar muito de linguagens
que chamam o nosso próximo casal, que é o movimento Jugendstil, a da Alemanha e Áustria, que nada mais é do que a arte nova, a arte jovem, né? E um dos capitães desse movimento é justamente o nosso próximo casal. Estou passando rapidinho, porque eu sei que no final tem algumas perguntas, tem um tempinho para perguntas, eu quero dar um tempinho para perguntas, porque eu tenho certeza que esses casais vão deixar vocês curiosos em algumas coisas. Então nós temos aqui o Gustav Klimt, que eu acho que dispensa apresentações, né? Michelangelo do Art Nouveau, e ele vai puxar meu pé na cama hoje, porque ele não se identificava com nenhum tipo de movimento, fez muito bem não fazer isso. E a Emile Flog, que é a companheira dele, nós vamos perceber na frase dele, já nos seus últimos dias, quando ele sabe que vai morrer. Aqui com a Mitzi, sua gata Ferjola, do colo, ele era um gateiro, nós vamos ter vários gateiros aqui, a Bobardi, daqui a pouco a Lina vai estar aqui, que ela é gateira também, e eu também sou. Então a gente tem essa foto que eu acho magnífica dele com... Agora observem a roupa que ele veste. Vocês lembram da roupa de Jane Burden? É um tipo de um caftan, um aventalzão, uma coisa larga, confortável. Umberto Eco, quando ele vai ele escreve um texto muito interessante quando ele vai comprar uma calça jeans, né? Já não está mais com a gente, mas ele escreve um texto muito interessante e que ele faz uma reminiscência e uma nostalgia da roupa do monge, porque ele Bom, eu tenho essa experiência também com essas calças fit, né? Que é essas calças que a gente senta e levanta, mas ela não senta e levanta com a gente. A gente tem que ficar arrumando toda hora. E o Humberto Eco vai se ressentir muito, porque foi no final da vida, e aquelas roupas justas e tudo mais. E ele então vai escrever um texto memorável sobre isso, e ele chama a atenção para a roupa dos monges, né? Aquela coisa solta. E como, de uma certa maneira, teus membros libertos valorizam também o pensamento, né? Porque ele vai lembrar das roupas também, das saias, dos vestidos das mulheres, né? Enfim, que estão livres, com as pernas livres, pensam melhor. Mas essas são conclusões do Humberto Eco. E aqui a gente tem o Klimt vestindo essa roupa, que foi feita para ele pela Emily, e aqui vocês percebem já a pintura que ele vai realizar em várias roupas, inclusive no vestido que ela veste, que ela está trajando aqui, a gente tem todo esse peitoral, né? Um peitilho aqui, que lembra até um pouco aqueles peitilhos egípcios, uma paixão do Klimt, arte egípcia, dinástica, enfim, ele é apaixonado. E a gente percebe essas triangulações também que ele traz, tanto dos egípcios como também dos bizantinos. Então ele vai desenhar isso nas roupas das clientes da Emily. Então a Maison que a Emily abre já no 1891, 92, ela abre em 1892, depois que a irmã fica viúva do irmão do Klimt, o Ernst. A Helene vai se casar com o Ernst, eles vão praticamente ter só um ano de casados, ele morre, ele tinha se envolvido com alguns investimentos em indústria, os Klimt não vêm de famílias ricas, de uma família rica, uma família burguesa, mas mediana, mas o Ernst tinha se feito alguns investimentos interessantes, importantes, e ele acaba ficando rico, pouco antes de morrer. E ela, então, se torna uma viúva rica. E ela vai investir esse dinheiro justamente montando a Maison Flog, as irmãs Flog, que vai vestir a alta burguesia vienense até a primeira década do século XX, e adiante também, mas o auge da Maison foi justamente esses 20 anos, essas 2 décadas. O que é interessante, o beijo, né? Aqui eu tenho a imagem do beijo, que seria ele e Emily, né? Ele se inspirou nos dois para criar o beijo. Percebam como ele era um apaixonado por estamparia. Nos quadros do Klimt é perceptível a utilização de padronagens, a própria vegetação, jardim em torno, embaixo aqui do casal, ele é praticamente uma padronagem. Enfim, ele tem essa paixão, né? Aqui do lado a Emily veste também uma grande túnica, né? Desenhada pelo Klimt. E aí eu estou lembrando aqui da exposição que a gente já vai abrir daqui a pouquinho, da Branco e Preto, e os listrados são listrados, o Branco e Preto talvez tenha bebido na fonte Emily, porque é bem isso. Então é uma maravilha, eles estão no Lago Aterci, que era uma casa de campo de propriedade da família dela, onde eles praticamente vão se refugiar. Viena, no final do século XIX, começo do século XX, é uma cidade tóxica. É uma cidade rica, infestada de artistas,
fala infestada no sentido de o que muitos se denominavam artistas, mas na realidade eram escroques, eram pessoas ali para, enfim, com outras pretensões, e a gente tem então uma cidade, eles fogem desse ambiente, e nesse círculo, a questão toda que vai, de uma certa maneira, sempre haver entre os dois uma aura de escândalo, é que em nenhum momento eles nunca pensaram em se casar. Ela, quando ele morreu bem antes dela, né? A gente vai voltar aqui para a gente, inclusive, observar que eles ficaram 27 anos juntos, e ele vai morrer de um AVC, na verdade, ele era hipertenso, naquele momento, sem tratamento. Se você fosse contar para vocês os tratamentos de hipertensão na primeira década do século XX e o final do século XIX, a gente morrer de rir. Não havia uma medicina ainda que não havia se desenvolvido. Então, ela vai se tornar tutora da obra dele, e aí temos várias outras histórias. Como casal, eles foram muito felizes porque ela era absolutamente empoderada, o tipo de mulher que poderia, de fato, prender Clint durante praticamente 2 décadas, mais até, e a gente tem também um homem que, não sei se alguém aqui já chegou a ler as biografias sobre o Clint, proibido para menores de 18 anos, ele é um homem bastante, né, ele tinha uma fúria pela vida, né, e essa fúria a gente pode estender a todos os segmentos, inclusive ao seu apetite sexual. Ele era um homem extremamente, né, enfim, não preciso me entrar em detalhes. Então, o que acontece é que ele encontra uma companheira perfeita, porque a Emily, inclusive, é interessante, tem alguns trechos de carta entre eles, ela o vê com um certo deboche. Talvez por isso ela tenha conseguido fisgar a atenção dele por tanto tempo, e ele é dela, porque também ela teve as suas aventuras, eles eram um casal absolutamente liberado. A gente tem várias histórias em relação ao Clint, agora por conta do quadro da Adele Bauer, retrato de uma burguesona vienense, né? E teve toda uma história em torno dele, deu filme, deu livro e tudo mais, mas os biógrafos do Clint, eu acho sempre isso muito curioso. Biógrafos, historiadores, fazer só uma nota de rodapé em relação a isso. Historiador é uma criatura muito pudica. Eles são, para não dizer moralista, porque a gente lê biografia de Picasso, por exemplo, já li várias, e gente, né, e eles se evitam assim, né, sal na costa do sapo, eles não querem nem saber disso e vão para a parte profissional, porque não vamos nos excluir na vida íntima. E aí eu chamo o Peter Gay em socorro, porque o Peter Gay fez várias biografias maravilhosas, uma delas do Freud, e ele diz que, e depois é uma frase que o Rui Castro repete, mas na verdade é do Peter Gay, a função do biógrafo é desrespeitar o biografado. Então eu acho que é interessante, porque é uma postura de fato, alguém vai ler uma biografia, não vai querer uma biografia chapa branca. Eu, quando tenho uma biografia autorizada pela família, então, eu já nem leio, porque eu sei que ali só vai ter, né, elogios e tudo mais. Então, o Clint aqui, uma refação na roupa. Vou falar um pouquinho da Emily, rapidinho, da Emily, como figurinista e estilista, porque observem o corte do vestido. Se nós temos na metade do século XIX o Worth oferecendo espartilhos, amarrando a mulher, né? E a burguesa da Belle Époque era uma mulher que se movimentava mal até, por conta de todo o aparato que ela vestia. Nós temos aqui a Emily como a primeira, geralmente para falar, Chanel foi a primeira a te dar isso e aquilo, os partidos da mulher. Não, nada, tiveram antes vários. Emily uma, e Paul Poiret, que vem também antes da Chanel, tirando aquela tralha toda. Mas a Emily traz também lógico que na maison dela também ela oferecia roupas convencionais da época, né? Enfim, para mulheres mais conservadoras, mas também essa possibilidade de se ver livre daquelas cintas, daqueles espartilhos todos. Então ela tem uma roupa bastante versátil, de vanguarda, inovadora, né? E ela vai, de uma certa maneira, chamar... Ai, meu Deus, já me deu até uma taquicardia, que só de ver a fotinha dela. Então a Emily, só para a gente... Vou voltar aqui para o final, para a imagem anterior. Eu acho muito bonito
para a gente ter uma ideia do amor que esse homem teve por ela e da dependência também, e isso fica bastante claro em algumas situações, no momento da morte. Né? Quando ele já está, de fato, ele vai ficar quase mais de um mês internado, depois de um AVC sério. Ele tinha tido outros já anteriormente, ele morre relativamente jovem, uns 50 e poucos anos, e a frase dele foi essa, foi a última frase em vida dele, traga Emily. Né? Ele queria que ela estivesse presente, justamente no momento em que ele se despedia da vida. Ele sabia que ia morrer. O Clint teve 5 dias de inconsciência, ou seja, ele teve lúcido até um bom pedaço, até o momento, os seus últimos dias. E nós vamos, logicamente, estou tendo que ir rápido, né, gente? Porque eu fico aflito, o Marcos já está fazendo careta para mim ali. Eu estou demorando muito. E nós chegamos aqui, o meu tema, a minha pesquisa nos últimos 20 anos. Já vi que com alegria a minha parceira lá no fundinho, Neide Alagas, escrevemos esse livro maravilhoso, Rútemas, que foi resgatar toda uma instituição apagada, certo? Cujos créditos do que foi feito, pensado, criado e experimentado e ousado nos Rútemas soviéticos, os créditos foram todos para Bauhaus alemã, certo? E de maneira absolutamente injusta, porque a Bauhaus não foi tão vanguardista assim. Muito pelo contrário, só uma nota de rodapé. Bom, não, nem vou dar nota de rodapé, que daqui a pouco os Albers estão comigo e a gente fala um pouquinho da Bauhaus. Aqui, Alexander Mikhailovich Rodchenko e Varvara Fyodorovna Stepanova. Eles estão numa revolução, eles estão criando um mundo novo, era essa a proposta. Apesar de, durante o trajeto da história da União Soviética, os planos foram modificados por autocratas, no caso ditadores, e inclusive genocida, no caso de Joseph Stalin. Eu acho de uma injustiça tremenda que o povo soviético não tenha o reconhecimento da aventura extraordinária que por 70 anos eles tentaram, que era justamente a criação de uma nova sociedade que não desaguasse no que a gente tem hoje. Né? Uma sociedade de desigualdades brutais, crudelíssimas, eu diria até fatais. As pessoas morrem por conta dessas desigualdades. Né? Falei da indústria agora há pouco, uma indústria que... Aí aqui a gente tem tanto o Rodchenko como a Stepanova e os Vyrhutemas, eles vão justamente propor o design de indústria serial, porque a indústria socialista tinha como objetivo a democratização do objeto. Por quê? Sabe quanto custaria esse copo feito à mão, artesanalmente? E essa foi a grande desilusão do William Morris no final da vida. Por quê? Optando pela artesania, os produtos dele eram caríssimos. A artesania, ela é exclusiva e ela é cara. Então, não é o método de produção mais democrático de objetos. Por quê? Porque essa taça feita à mão, artesanalmente, pouquíssimas pessoas vão ter. Feita pela indústria serial, então é de fato a democratização do objeto, e era isso que se pensava como indústria socialista comunista, uma indústria que democratizasse o objeto para todos, a cadeira, a mesa, enfim. E não a indústria capitalista que a gente tem hoje, que é predadora, ela é destrutiva, e ela, na verdade, é uma criadora de necessidades contínuas, de desnecessidades, né? Porque a função da indústria capitalista, como é a função do capitalismo, é única e exclusivamente gerar capital. Então nós não temos solução alguma sobre ele, mas enfim, aqui nós temos esse casal, também uma boa parte da vida eles atravessaram sem pensar no casamento, foram se casar somente quando foram evacuados durante a Segunda Guerra Mundial, e eles foram evacuados de Moscou, então eles acabaram se casando diante daquele... Já tinha uma filha adolescente naquele momento, diante daquele horror que se apresentava diante deles, que era a Segunda Guerra Mundial, para os russos, a Grande Guerra Patriótica. E aqui nós temos o Rodchenko, eu vim até com a minha jaquetinha, porque ela me dá sorte, vestindo a roupa de trabalho criada por ela, que era uma roupa de trabalho, só para vocês terem uma ideia do que eles almejavam, essa roupa de trabalho que o Rodchenko veste, sem gênero, e veja, Stepanova não era uma mulher que propunha roupa sem gênero, não, ela vai criar conceitos espetaculares em relação à roupa,
mas ela achava que sim, a roupa tem gênero por um motivo bastante simples, os corpos são diferentes, os movimentos são diferentes. Então, mas a roupa de trabalho, por se tratar de uma pátria socialista, comunista do trabalhador, a roupa de trabalho não poderia trazer nenhum tipo de diferenciação. Mas o mais espetacular nessa roupa é o seguinte, ela não só não traz uma diferenciação de gênero, como ela também não traz uma diferenciação profissional, certo? Então, nós temos uma roupa que a calça, vocês veem os bolsões aqui na coxa, para a colocação das ferramentas para o operário, para o marceneiro, enfim, para o trabalhador de ramos de ofícios e de industriais. E a jaqueta, ela vem aqui com os bolsos, e é muito bonitinha, vem as divisões todas para as canetas e para instrumentos de um médico, por exemplo. Porque, naquele momento, na pátria do trabalhador, um operário da indústria e um médico e um físico nuclear tinham o mesmo valor. Então, não havia uma diferenciação. Vocês devem estar pensando, mas isso tudo foi uma grande utopia. Não para esses dois e não para milhões de pessoas, milhões de soviéticos, que por toda a vida acreditaram. O Alexander Rodchenko, no diário dele, já perto da morte, eu acho que no comentário dele, em 1954, 1956, ele faz um comentário que é da crença de todos. Lá adiante, nós vamos alcançar o famoso futuro brilhante. Então, essa crença que eles trouxeram talvez seja o que falta para nós no dia de hoje, por isso a gente, de uma certa maneira, há uma melancolia no mundo de hoje, por conta de que não há com o que sonhar mais, né? Mas vamos voltar ao casal. Sim, nós temos aqui um casal muito peculiar, também com uma relação, não digo relação aberta, um casal, de uma certa maneira, nesse aspecto convencional, mas que tiveram uma parceria de criação espetacular. Eu selecionei um momento, aliás, eu tenho um momento deles que faz pouco tempo que eu acessei essa informação, eu achei engraçadíssimo, foi quando eu fui escrever a biografia do Alexei Gan, e é o seguinte, só para a gente introduzir os dois, e rapidinho, logo depois da Revolução, em 1921, surge o primeiro grupo de trabalho constitutivista, o nascimento do constitutivismo soviético, né? Esse grupo de trabalho constitutivista vai gerar programas pedagógicos com padres de Rutemars, que eram justamente os ateliês de ofício, enfim, a faculdade de cerâmica, a faculdade de marcenaria, ou seja, esses segmentos de artesania levados ao curso superior, porque a proposta da escola era formar designers, não era mais para se formar artistas e nem artesãos. Era designer para a indústria. Então, nós temos essa proposta poderosa. Só que eles apresentaram, isso em 1921, apresentaram um programa, um método objetivo, que depois vai, inclusive, ser adotado em vários outros países. Nós tivemos aqui uma escola constitutivista, no que hoje é a Casa do Povo, foi, inclusive, perseguida pela ditadura, que teve muito do método objetivo, criado pelos soviéticos. A própria Bauhaus vai ter também o VORCUS, o curso propedêutico, o curso propedêutico soviético, do IPA e depois os cursos de formação. Mas, enfim, eles se opõem a um outro programa que é apresentado por um outro artista que eu tenho certeza que todo mundo conhece, chamado Vassily Kandinsky. Só que tem um detalhe, Kandinsky era dono do apartamento, a família era dona do apartamento que a Stepanova e o Rodchenko moravam. E houve uma discussão, uma briga terrível dentro do INRUC, que era o Departamento de Belas Artes, onde os métodos de ensino eram escolhidos, e o Kandinsky, muito puto da vida, despejou os dois. E aí é interessante, é assim, o recurso dele. Aí todo mundo sempre pergunta, né? Mas em 1921, a Revolução Bolchevique não tinha tomado tudo de todo mundo? Não é nada disso, sabe? Não é nada disso, eu nem vou entrar nesses aspectos aqui, mas as coisas foram muito diferentes. E eles foram para a rua. E tem a história da mudança, e o cavalo, o Roger queria um caminhãozinho fazer a mudança, e o Gan aparece com um carroção, e um cavalo puxando um cavalo velho, porque eles estavam em plena guerra civil, e não havia um caminhãozinho à disposição de ninguém, tudo isso estava no fronte de guerra, né? Contra justamente as forças reacionárias do capitalismo do oeste europeu. Então a gente tem essa história, e eu vou passar para cá, só para a gente ver um pouquinho, rapidinho, do trabalho desses dois designers, né? A gente tem a estampa aqui, Círculos e Barras, o cartaz livros, que todo mundo também deve conhecer, foi já apropriado em 300 coisas. Uma das últimas apropriações foi da
propaganda política do Obama. Eu nem pus aqui porque eu tenho nojo daquilo, que ele pôs um cachorro no lugar da Lilia Brick, para chamar voto dos donos de pets. Enfim, é um negócio terrível aquilo. E aqui os dois namorantes e tal. Não foi um casamento perfeito? Não, não existe casamento perfeito. Foi uma super parceria, viveram juntos a vida toda, com altos e baixos. O Hotchkiss, ele era muito atrevido. E tem o Imita-Bichos. O Imita-Bichos, eu selecionei o Imita-Bichos porque a gente já está falando do apagamento das mulheres, e aqui, Omar, me dá o Imita-Bichos aí para minha mochila. Eu vou mostrar rapidinho. O Imita-Bichos foi o seguinte: Sergei Tretyakov, que foi um crítico também, foi um escritor, enfim, crítico de arte e tudo mais, ele criou, logo que a filha nasceu, Tatiana, ele criou alguns poemas sobre bichos e, enfim, o elefante, a girafa, a foca, né? É uma coisa lindíssima. Aqui no Brasil foi publicado pela Kozak, o Imita Bichos, Samolieri, né? Enfim, e olha a capa. Imita Bichos, Alexander Rodchenko. Cadê a Varvara Stepanova? Porque aconteceu o seguinte: o Tretyakov entregou esses poemas para o Rodchenko, e eu pus um poeminha aqui por causa da foto do cavaleiro. Diga lá, é do cavalo. Diga lá quem nos transporta. Puxa o arado e carroça suporta. É malhado, o branco, o alazão. É o cavalo, há séculos nosso amigão. Então é um dos poeminhas do Sergei Tretyakov. O Rodchenko e Stepanova tinham se tornado pais recentemente também, de uma menina, e a Bárbara, e aí a gente... E ele propõe, se o Hotchkiss não criaria alguns desenhos, enfim, e tal. E a ideia dela, na verdade, fazer os bichos em papel, em bonecos de papel. E ela passa uma madrugada fazendo aquilo. Então tem um registro no diário do Hotchkiss, que ele fala que ele deixou ela, né, porque ia fazer um trabalho, uma cobertura, e ela ficou ali envolvida com os poemas. E quando ele chegou, quase no dia seguinte, ele viu em cima da mesa, da sala, da cozinha, do pequeno apartamento que eles moravam, todos eles montadinhos em papel, certo? Ou seja, isso é um trabalho que ela fez, ela realizou, ela criou, e o nome dela foi simplesmente apagado. A primeira publicação dos Imita-Bichos trazia o nome, Alexander Rodchenko e Varvara Stepanova. Mas aí ela foi completamente apagada desse registro. Então, para a gente entender o que acontece, por quê? Estou passando já, porque eu percebo que, de fato, a gente não tem tempo. Para Popova, Lyubov Popova e Alexander Vesnin também são parceiros, amigos, é um grupo dos construtivistas soviéticos, do Rodchenko e da Stepanova. E nós temos aí um casal que viveu muito pouco tempo junto, 4 anos. Acho que 3 anos atrás teve uma exposição, 3 ou 2 anos, sobre os dois, em Moscou, onde pela primeira vez se apresentava os dois como um casal. Isso teve várias dúvidas sobre isso, sobre o envolvimento real deles, porque a Popova fez um casamento em 1918 e ficou viúva em 1919. E viveu apenas 1 ano com o marido, que vai morrer de febre tifoide, ela também pega doenças, mas se cura. E depois, então, com Alexander Vesnin, ela vai começar uma relação, primeiro, de trabalho. Eles vão fazer cenografias para peças de teatro, né? E fazem trabalhos magníficos. Aqui uma foto, né, para a gente ver no primeiro plano, aqui olhando para a câmera, Varvara Stepanova, né, ali com um cachimbo. O Vesnin, ao lado dele, Popova, e o Sobolev aqui, o Nikolai. E estou dando um curso, inclusive, que eu estou tratando de alguns exercícios de cor do Sobolev. E atrás, sorridente, a sogra de Stepanova, a mãe do Rodchenko, Olga. E tem também uma história fabulosa, infelizmente eu não vou poder contar para vocês. Ela era analfabeta até a Revolução, e ela, depois da Revolução, vai fazer um curso noturno de alfabetização e vai se tornar uma leitora voraz. O Rodchenko é um fotógrafo, ele é mais conhecido aqui no Ocidente como fotógrafo. Ele vai começar, na verdade, tardio como fotógrafo, em 1924. Uma das primeiras fotos que ele tira é a mãe debruçada, lendo. É emocionante. E aqui ela vem atrás
sorrindo com o grupo. O que acontece? Aqui alguns cenários, né? Magnífico Cornudo, são cenários criados em 1922, 23, quando inclusive Popova já está na primeira estatal têxtil. Ela entra primeiro no departamento de criação, criando padronagens, estampas. Varvara Stepanova vai entrar em 1924 e as duas vão ter uma atuação durante um ano, elas vão virar aquela fábrica de cabeça para baixo. Observe o cenário que eles criam, a Popova e o Vesnin, porque ele praticamente são maquinais, né? São maquinários, praticamente. Há uma vontade da máquina, uma vontade do avião, uma vontade do automóvel, da velocidade, enfim, do progresso, né? Isso é um mote da revolução, dos revolucionários soviéticos, dos designers, arquitetos que abraçaram a revolução. Então a gente vai ter aquelas estampas magníficas dos temáticos de teatores, arados, é sensacional. E aqui a gente tem um casal que viveu muito pouco tempo junto, por quê? A Revolução trouxe a guerra, que foi a Guerra Civil. Falar uma nota de rodapé muito rápida, o Marco vai querer me matar quando eu entrar nisso. A industrialização da Rússia começou tardiamente, muito tarde, na metade do século XIX. Foi uma reforma muito mal feita, na verdade não foi uma reforma, foi uma venda de espaço e de mão de obra que o czar Alexander faz à Grã-Bretanha. Começa pela indústria têxtil, depois vai para outros segmentos, e resultado, uma boa parte do parque industrial russo, no momento da Revolução de 1917, era de capital estrangeiro. Então é evidente, quando Lenin estatizou a indústria, a Grã-Bretanha não ficou muito contente, nem a França, porque tinha muito dinheiro investido ali, então eles começam a financiar os contra-revolucionários, que na verdade eram exércitos bancados pela burguesia, aristocracia russa. A gente pode dizer que, sem sombra de dúvidas, que foi a mais opulenta da Europa. Era um luxo, um requinte, diante da miséria cruel que o povo russo vivia, mas eu nem vou entrar nisso também. Enfim, isso leva o quê? Leva a uma guerra civil, que vai durar praticamente 4 anos. A Rússia, tudo é paralisado ali. Todo esforço é um esforço de guerra no sentido de defender a revolução. Há muitos problemas sanitários nas cidades. E um deles são as doenças tipo cólera, tifo, febre tifoide, escarlatina, né? E justamente essa doença, ela já tinha tido febre tifoide com o marido em 18, ela vai ter, então, o povo vai... Primeiro o menino dela pega a escarlatina, ela é aconselhada, porque ela tinha ficado com várias sequelas por conta da febre tifoide, a não ficar junto com o menino, mas ela se recusa, logicamente, menino de 6 anos, vai que sim, e ele morre 2 dias antes dela, e ela morre aos 34 anos. É um golpe, assim, tamanho no grupo construtivista, que no final daquele ano, o Alexander Rodchenka vai organizar uma exposição, e ela foi uma grande pintora. Ela era discípula de Malevich. A Popova, na verdade, eu acho ela uma mulher... Vou voltar para essa garota risonha. Eu sempre digo que a vanguarda europeia tem uma tríade: Malevich, Tatlin e Popova. Com certeza, porque ela frequentou, ela foi aluna de Tatlin, Vladimir Tatlin, ela foi aluna de Kazimir Malevich e, afinal, criou a sua própria linguagem. Aquilo tudo que ela aprendeu. Vinha de uma família rica, mas abraçou os ideais revolucionários, enfim, e foi um golpe. No final daquele ano, a Aleph, que era uma publicação da vanguarda, dos artistas da esquerda, né? Enfim, comandada ali pelo Mayakovsky, Vladimir Mayakovsky, eles vão fazer uma publicação especial sobre a Popova e uma exposição dentro do Círculo Temás, onde o Rodchenka vai colocar uma tela, uma das composições arquitetônicas dela, são vários quadros, e ao lado de cada tela um pedaço de tecido estampado com o padrão que ela criou. Porque ela própria deixa escrito, né, que nada daria mais felicidade nada dá mais felicidade a ela do que ver uma operária, uma trabalhadora com um vestido, uma roupa, com uma estampa que ela tinha criado, muito mais do que a admiração pedante de um intelectual diante da sua tela. E é interessante essa recusa deles, dos construtivistas, à arte convencional. Eu vou só para passar da Popova para o seguinte, e eu estou saindo da União Soviética, infelizmente, que foi a visita do Alfred Barr. A União Soviética, eu adoro ela.
A nossa exposição Rio Temática, a gente fez a curadoria juntos, e era toda aquela oficina do Sérgio Pompeia foi gloriosa, aquela exposição, e tinha as estampariças, os cartazes e tal. Um dia eu encontrei dois arquitetos da FAO, professores, e falaram: Celso, quanta cor! Eu sempre achei que a União Soviética era toda cinza. Né? Pois é, propaganda é isso. Mas a Alfred Bar passou por Moscou, vindo da Bauhaus, e foi visitar o Rodchenko e a Stepanova no apartamento deles. E a Stepanova faz um registro sensacional. Aquele peixe seco é o Alfred Bar, de óculos, revirou todo o nosso lixo velho. Ele só queria saber de pintura e desenho. Para eles, aquilo era lixo. Por quê? Porque não havia mais sentido pintar uma tela. Não havia mais sentido esculpir, fazer uma escultura. A arte tinha que estar onde agora? No copo para todos, na mesa para todos, na cadeira para todos. Né? Não havia mais sentido entulhar museus e galerias com arte para a burguesia. Então, para a gente entender isso, nós vamos para Bauhaus, que estamos aqui, Joseph Albers e Anne Albers, 51 anos juntos. Anne entrou para a oficina de tecelagem como aluna, a Albers entrou como aluno também, em 1923, bom lembrar isso. Eles se conhecem porque uma vez, puxa, mas é tão antiético um professor se apaixonar pela aluna. Ambos eram alunos quando eles se apaixonaram. Eles se tornaram professor, acho que meses depois só. Enfim, então aqui eu tenho essa frase, em meados de maio de 1925, eles se casaram em fevereiro, Joseph escreveu a France Père de Camp, que havia entrado no paraíso da felicidade conjugal. E observe, eu selecionei esse ponto porque eu acho uma gracinha. Eu coloquei o cartão da fuga para o Egito, de Giotto, que foi o seguinte, 1305. Só para contar a historinha deles. Porque a Bauhaus tem dois momentos, né? O primeiro em Weimar, né? No Burgo de Weimar, depois no Burgo de Dessau. E aí a gente está em Weimar, e foi durante o ano Natal de 1924. A escola está sendo fechada. O Burgo de Weimar, por uma série de problemas que também não vou poder entrar aqui, interessantíssimos, inclusive. Um deles por culpa do Johann Zieten, de fazer o pessoal correr pelado pela mata, mas eu nem vou entrar nisso. Para aguçar os sentidos, o Johann Zieten era terrível. E, enfim, ele nem estava mais na escola, porque saiu em 23. Mas ele era muito tímido, Albers. E ele se apaixonou por ela, ficou louco por ela. Ela era muito graciosa. Eu vi já a entrevista da Anne Albers, velhinha. Aí era uma paixão, uma chuchuca. A gente tem vontade de beijar ela. E ele teve essa vontade, ele está beijando ela, Anne Albers, aqui. Enfim, sua esposa, sua companheira. E o que ele fez? A escola já quase sendo fechada, havia um espaço na escola de Weimar, do edifício de Weimar, que era um tipo de uma comedoria. E ele sabia onde ela se sentava, tomar seu chá, comer sua torrada. Então ele pega o cartão da fuga para o Egito do Giotto, porque a escola está sendo fechada e eles vão ter que ir para algum lugar, né? E escreve atrás, vamos, como quem diz. E ela topa. E eles se casam praticamente 2 meses depois. E 1925 é um ano muito incerto para todos aqueles professores de Weimar. Não se sabia exatamente, o contrato com o Burgo de Dessau demora para ser finalizado, havia a promessa da construção da escola. Eles temporariamente vão ficar hospedados eles ficam hospedados num tipo de uma vila, ele e outros professores, como Kandinsky, por exemplo. Kandinsky se recusa, ele fica em Berlim, enfim, tem uma história do Kandinsky que ele não quer ficar no tal do albergue. Mas Kandinsky era muito chato, nossa, era chatíssimo. É maravilhoso, mas ele é bem incrível. Eu só gosto quando ele dá de frente com o Gropius lá no campus da Bauhaus Dessau, é maravilhoso. E acontece o seguinte, eles ficam muito incertos. A escola é construída, enfim, eles vão ser professores, a Anne Albers ainda é aluna, mas eu acho que eu aproveito a Bauhaus para colocar a questão da... Eu e a Nietzsche, quando a gente foi fazer a itinerância de São José do Rio Preto, da exposição de Rutemás, uma aluna, lá tem um campus grande, universitário, uma aluna de arquitetura, estava cheio de gente, uma moçada, algo terrível, tinha acabado de acontecer no Brasil em 2018. Então estava todo mundo apavorado, o que vai acontecer conosco? Sim, estávamos. Aconteceu o pior. Mas enfim. Enfim, uma garota da arquitetura fez a seguinte pergunta: como que vocês localizam
as diferenças entre uma escola como a Bauhaus, fundada numa democracia, e os Vilhutemás fundados numa ditadura. Sim, a propaganda é uma coisa terrível, fake news é uma coisa muito antiga, existe desde Adão e Eva, né? A gente sabe disso. A primeira a plantar fake news foi a cobra, mas enfim, o que acontece é o seguinte: a Vilhutemás nasce, na realidade, no meio de uma grande revolução, a maior que a humanidade já fez, experimentou. A Bauhaus era tão democrática que em Weimar, o Goebbels ele tinha uma aversão imensa à presença das mulheres e à presença dos judeus. Então havia bolsas, porque a escola de Weimar, como de Dessau, a gente não pode esquecer, era uma escola pública, com dinheiro público. Apesar de ter uma mensalidade que os alunos pagavam, eles recebiam um subsídio público, enfim, do burgo. E havia uma recomendação do Gropius de que se evitasse dar bolsas para mulheres. Uma jovem, em 1919, quando a escola é aberta, uma jovem, uma garota de 19 anos, 20 anos, que vai entrar num curso superior, ela não tem grana, de 1919, ela não tem dinheiro próprio para bancar uma mensalidade. Então ela vai buscar. A Anne Albers foi recusada 2 vezes. Ela vai buscar uma bolsa. Então havia uma dificuldade enorme. Ela consegue, por fim, entrar, se matricular. E as garotas que se matriculavam, tão democrática que era a Bauhaus, não estou falando mal da Bauhaus, foi uma experiência fantástica também, só para a gente entender isso, diante da pergunta da aluna. A Bauhaus proíbe vários ateliês. O de arquitetura, sem comentários, as mulheres não são admitidas. O ateliê de pintura também não. Há uma restrição por conta da... Bom, só para a gente entender por que o Gropius vetava as mulheres na arquitetura, elas não são capazes de matemáticas sofisticadas. Walter Gropius. Esse é um canalha da história do design, mas eu não vou entrar nisso. Ela consegue entrar admitida, só que tem o seguinte, praticamente só 2 ateliês aceitavam alunas mulheres. O de encadernação, que vai ser fechado em 1923, e o de tecelagem. E aí a gente tem essa frase. Eu vou começar um curso, inclusive, agora, daqui a pouquinho, sobre têxtil, a partir do Sandro Delaunay e da Regina Gomide, mas tem essa frase do Oscar Schlemmer que eu fiz questão de colocar. Onde houver um novelo de lã... Oscar Schlemmer foi um dos professores do Bauhaus. Onde houver um novelo de lã, haverá uma mulher para tecê-lo. Ou seja, o têxtil é uma atribuição à mulher, porque ele está dentro do segmento doméstico. E mais que isso, ele está dentro do segmento, dentro da ação de domesticação. Simone de Beauvoir fala muito sobre isso, nós vamos discutir isso no nosso curso. Ela vai falar muito sobre essa questão dos processos de aquietamento da mulher, domesticação da mulher, um deles a tecelagem têxtil, como ele foi usado, né, de certa forma, com esse objetivo. E aí a frase da Anne Albers, logo que ela entra, né, depois que ela entrou, eu não estava nem um pouco interessado em tecelagem, mas a única maneira de permanecer naquele lugar era ingressar naquela oficina. Ela e quase todas as alunas de tecelagem não estavam interessadas em fazer tapetes e macramês, elas estavam interessadas em projetar edifícios, projetar mobiliário, enfim. A gente tem o exemplo, não é só na Alemanha, mas a gente está falando do oeste europeu, a gente tem o exemplo da Charlotte Perrier, quando em 1927 foi pedir uma colocação. Ela não era formada em arquitetura, porque na França as mulheres também não cursavam arquitetura. Ela tinha feito, na verdade, interiores, que eles chamavam, e ela foi pedir uma posição dentro do escritório do Le Corbusier, e ela ouviu a seguinte frase: aqui nós não bordamos almofadas. Então, a mulher, esse espaço era reservado. Só para a gente entender o que nós entendemos, o que pode se falar sobre democracia, né? Então, a Bauhaus como uma democracia. Então, Dessau, aí tudo muda. Tudo muda porque o Gropius vai ser retirado da reitoria, da direção da escola, vai assumir Hans Meyer, com uma dificuldade enorme, porque ele era um comunista, com inscrição no partido. E aí tem toda uma história envolvendo a escola, uma história de luta também, de resistência. E aqui nós temos esse casal. Eles foram felizes, muito felizes.
eles tinham uma compatibilidade intelectual. A Annie Albers ela era uma pensadora, ela vai pensar o tecido, ela vai pensar o objeto de maneira aguda. Tem escritos dela já nos Estados Unidos, logicamente, e tanto que a saída, só para a gente encerrar a Albers e passar para esse nosso outro casal, chegar no Brasil, e eu fui tentar aqui pelo... Hoje não deu certo, vamos ver aqui. A Albers, quando a escola fecha em 1933, pelo Burgo de Dessau, no ano anterior o nazista tinha assumido, era um comunista, que assumiu em 1925, por isso levou a escola para lá, e em 1932, numa vitória bastante expressiva dos nazistas, o prefeito, o burgomestre de Dessau, assumiu nazista. E ele fecha a escola, lógico, favas contadas. E eles ficam desempregados, eles vão para Berlim, vão morar numa pensão, e ela, acidentalmente, numa rua, ela encontra um arquiteto chamado Philip Johnson, que ela tinha encontrado na Bauhaus, ele tinha visitado a Bauhaus, né? Mas ela não tinha nenhuma intimidade com ele, ela não tem dúvidas. Ela carrega ele para o apartamento pequeno que eles estavam morando, faz um chá para ele e tal, e eles explicitam a situação deles, né? Inclusive de uma miséria mesmo, de nós não ter o que comer. E ele volta para os Estados Unidos e imediatamente providencia a ida deles para os Estados Unidos. De fato, o Philip Johnson, que eu nem admiro tanto como arquiteto, mas como pessoa, não tenha dúvida, não fez o que o Walter Gropius fez com Ottberger. Ottberger também pede ao Gropius, primeiramente escreve várias cartas, que ele consiga posicionamento para ela, consiga os vistos para ela ir para os Estados Unidos, judia, e ela não recebe nenhuma resposta. Ele vira as costas para ela. O Laszlo Holinar, que está nos Estados Unidos já, manda a carta garantindo o emprego, porque havia uma série de exigências para sair da Europa e para os Estados Unidos. E a Ottberger, ela tinha uma dificuldade maior, ela era uma deficiente auditiva. Isso, então ela é absolutamente, sem esses documentos todos, ela não conseguiria sair, e o final dela foi em Auschwitz, onde ela foi gaseada. Então, há posicionamentos, isso que eu acho curioso, há posicionamentos, e eu percebo muito isso na historiografia, há uma desonestidade intrínseca dos historiadores de não trazer à tona esse tipo de comportamento, certo? De homens como Walter Gropius, como Le Corbusier, que escreveu um artigo de jornal elogiando a entrada dos nazistas em Paris, enfim, e vai trabalhar para eles, inclusive para Francis Vichy. E curioso, eu falei da Chanel agora há pouco, né, tem histórias terríveis. Vamos adiante, e nós vamos aqui chegar ao Brasil. No momento, a gente vai voltar um pouquinho, logicamente, a gente falou da União Soviética, a gente falou dos anos 20, vou falar da Feira de 1925, está centenário esse ano, estou preocupado, porque já está 10 para 11, 15 para 1, eu não cheguei nem nos Bard ainda. O Érico já está até com cara feia comigo, cadê os Bard? Enfim, e aí o que acontece? Nós temos esse casal visitando essa feira em Paris, Regina Gomide, novamente o apagamento, vamos ver o biombo dela daqui a pouco, a gente parou tudo que estava fazendo no momento que foi abrir a caixa do biombo ali, até um silêncio se impôs, a gente estava fazendo a montagem da exposição, porque de fato é uma peça espetacular, e essa artista, né, essa tecelã e essa empresária, né, ela teve uma indústria de tapetes, a Regina Gomide Graz, que teve também o seu nome simplesmente apagado. E eu destaquei a frase do marido, em 76, ela já havia morrido, ela morre um pouco antes dele. Infelizmente, viveram mais de meio século juntos. Infelizmente, sua arte se desfez nos tapetes, nos tecidos, nas decorações, nos ambientes que criou, muitas vezes comigo, e que o tempo apagou. Não foi bem o tempo que apagou, são os historiadores que apagam. Então, a gente tem que estar muito atento quando a gente pega livros de história da arte, livros de história do design, história da arquitetura, para saber de fato qual é a intenção daquele profissional, que pesquisa ele fez, até onde ele foi. Porque no caso da Regina, ela trabalhou durante muito tempo, o John Graz vai abrir em 1930 um escritório de decoração, praticamente, para a gente entender, era um escritório de decoração de interiores. E ela vai trabalhar junto com ele, e grande parte dos projetos são criados por ela, né? Por isso que ele, no final da vida, por isso eu até coloquei também a frase do Mackintosh e citei o Ames, porque tanto o John Graz como o Charles Mackintosh, eles reconhecem o valor e o talento das suas mulheres, a importância delas
pareada a eles, certo? Diferente de um Ames, por exemplo. No caso do John Graz, também ele próprio faz esse reconhecimento de como o nome dela tinha sido absolutamente apagado. A primeira designer brasileira, naquele momento também não se falava de design, eu estou apaixonado de poder dar um curso sobre ela agora. Primeira designer que vai se interessar pelos grafismos dos nossos povos originários. Ela vai no final dos anos 20 já, mas olha que coisa maluca. Sabe aonde ela viu a primeira peça Assurine dela, que despertou uma paixão imediata? Uma cerâmica em Paris. Foi lá que ela viu, no Museu de Paris, etnográfico. E ela ficou apaixonada, voltou para o Brasil, foi fazer pesquisas, enfim, havia o Museu do Índio no Rio de Janeiro naquela época, que tinha uma documentação muito esparsa, muito rasa, assim, pouquíssima coisa, até por um motivo bastante simples. Nós estamos nos anos 1920, final dos anos 1920, naquele momento, nossas nações indígenas eram consideradas selvagens, certo? Silvícolas. Então, nós não tínhamos ainda o reconhecimento da grandeza da arte, do grafismo, da sociedade dessas nações. Ela vai se interessar por eu sempre digo, os nossos açurines do Alto Xingu, eles são absolutamente construtivistas, porque eles são excelentes observadores do seu entorno. E eu sempre cito, meus alunos sabem, estão cansados de ouvir isso, porque eu acho magnífico como um artista da nação Assurine transformou um jaguar, um animal tão cheio de características, pintas, malhas, garras, dentes, num trapézio, uma figura geométrica. Eles são construtivistas no sentido que nós, para representar o jaguar, desenharíamos todas as pintas dele. Eles não se interessam por isso. O que é importante para eles no animal, que também é predador deles? Como esse animal se movimenta. Aí eu mostro para os alunos o jaguar andando e eles vão vendo o trapézio. É sensacional. Então a gente tem aí uma arte afinadíssima, absolutamente integrada a uma observação de ambiente, de pertencimento também, porque eles estão ali, um Assurine, um Carajá, enfim, várias nações dividem conceitos e crenças e entendimentos. Quando ele sabe que quando ele entra na água, ele já não é mais homem, ele é peixe. Enfim, mil coisas assim. E a Regina vai trazer isso para os seus tapetes. Lógico que ela está no momento em que o Art Deco se estabeleceu como moda. E tanto que esse tapete, em que ela traz vários elementos, e curioso que ela tem o cuidado de jamais repetir, copiar um grafismo Assurine. Ela adapta, ela faz a sua interpretação. E esse tapete, que traz uma construção importante, tem elementos do Taingava, enfim, geralmente, só existe um sobrevivente hoje, está na Europa, ele recebe sempre a mesma classificação, tapete Art Deco, certo? Sempre um movimento da Europa, porque nós estamos nos anos 1920, a Tarsila, o Oswald tinham voltado da Europa deslumbrados com a Europa, tudo mais. Aliás, para a gente sair da Regina, eu vou ter que ir rápido mesmo, porque agora a gente está perigoso. Eu não cheguei nos Bard ainda. Para falar um pouco, só para a gente sair da Regina, há uma questão aí, a Milier, quando fez agora, uns 2 anos atrás, uma exposição importante sobre os dois, a família Graça. Inclusive estava o Antônio Gomide, que é o irmão dela também, junto, porque eles trabalharam muito junto, decorando espaços, salas, casas burguesas e tudo mais. E aí teve o seguinte, ela própria levanta essa questão porque tem uma entrevista com a Regina Gomide que ela nega que ela participou da Semana de 22. E ficou uma coisa meio estranha, porque no catálogo da Semana de 22, o nome dela consta. No entanto, no catálogo que foi da imprensa, no catálogo da mostra, ela não está. Mas a Anita Malfatti tem uma fala em que ela diz que eu e a Regina dividimos um espaço. Mas o que a Regina expôs na Semana de 22, que talvez tenha dado tamanha mágoa nela, a ponto de negar, 40 anos depois, negar que participou da Semana de 22?
foram os comentários, um deles, do Oswald de Andrade, diante dos tapetes. Esse aqui não é um lugar para prendas domésticas. Ou seja, um comentário muito parecido com o do Le Corbusier. Eu acho a Semana de 22 fantástica, ela é um ponto de partida e tudo mais, mas eu acho que existe uma certa... se formou uma certa religiosidade em torno do grupo antropofágico, né? E capitaneado aí pelo Oso e tudo mais. Mas, gente, tinha machista ali pra caramba, viu? Vou voltar para... Agora a gente entra na Lucienne Day, que a Lucienne e os Day, talvez não sejam tão conhecidos aqui, e o Robin Day, eles são épicos. Eles se casaram em 1942 sob bombas, Londres bombardeada, né, constantemente. Aí eu vou já contar a historinha muito interessante, que eu gosto demais dela. Ela conta isso em risos, eles não estão vivos, né, nenhum dos dois, que foi o seguinte: eles tinham um cão, logo que eles se casaram, eles tinham um cachorro, o Bob. O que acontecia é o seguinte, deixa eu já pôr a outra fotinha, sobre bombas, e essa frase, né, que eu acho fantástica. Em frio e desconforto, muito abaixo do inferno acima, Londres tenta dormir em seus subterrâneos profundos. Ou seja, os londrinos desciam durante um ano, todas as noites para os metrôs, porque a cidade era bombardeada todas as noites pelos nazistas. E nesses bombardeios ia a Lucienne e o marido, né? O que aconteceu foi o seguinte, apareceu uma coisinha aqui, eu não sei o que é, no meio da imagem. Deixa eu ver se ela... Não, acho que vai ficar pior. Alguém dá um help aqui para mim. Apareceu um comando aqui. Pronto. Eu sou definitivamente um homem do século XX analógico, então eu tenho uma certa dificuldade. Eles desciam então, e ela descia também. Só que havia uma questão em relação aos subterrâneos complexa. Não se podia levar os bichos. Os bichos ficavam ali, aguentando os nazis, né? E ela nem pensou em deixar o cachorro, era um filho para eles, né? Eles tinham acabado de se casar, tinha até uma certa simbologia ali, o dog. E ela punha, então, por baixo, ela amarrava ele, punha por baixo de um casacão, e ela fala rindo, né? Isso muitos anos depois, lógico, décadas depois, aliás. Que eu fui uma mulher em estado avançado de gravidez por quase um ano. Aí, o que é interessante é que ela colocou depois que eles começaram a perceber que tinha um monte de gente com sacolinha, amarradinho e tal, e dentro tinha gato, tinha cachorro, ou seja, uma maneira de burlar aquela vigilância, porque ninguém ia ter coragem de deixar o seu amigo lá em cima sob bombas, né? Enfim, e a Lucienne e o Robin têm essa passagem dramática, né? A Segunda Guerra Mundial, os britânicos sofreram bastante, foi o país mais... talvez depois da União Soviética, foi o país que mais sofreu materialmente e fisicamente, né? Os soviéticos perderam 25 milhões de pessoas. Então é muita gente. A Inglaterra não perdeu tanto, mas perdeu também muita gente sob bombardeios civis, né? E a questão da Segunda Guerra Mundial é uma coisa complexa, porque tem um historiador que tem uma fala que eu acho muito interessante. No momento em que se bombardeou a primeira cidade civil, a civilização acabou. Porque anteriormente os homens iam ao fronte defender e assegurar suas famílias. Naquele momento, a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra em que eles no fronte, muitas vezes, sofriam menos risco do que as suas famílias que tinham ficado para trás, que estavam sob bombas, ou perseguição mesmo terrestre. Enfim, Paris, por exemplo, foi devastado pelos nazis atrás de... Mas nem vou entrar nisso. Bom, e nós temos aqui um momento de dois designers que eu acho importantíssimo, repasso isso para todos os meus alunos, que foi o seguinte: a Inglaterra, depois da Segunda Guerra Mundial, apesar do desempenho do Churchill, eles queriam uma renovação. E, pela primeira vez, elegeram um governo trabalhista, do Clement Attlee, que se tornou primeiro-ministro. Durante 6 anos, esse homem e seu governo transformaram a Grã-Bretanha. Como plano de saúde, reconstruíram conjuntos habitacionais por todo o país que tinha sido destruído por bombas, deram casa para todo mundo e também conclamaram que todos os profissionais participassem dessa reconstrução. O Robin e a Lucienne Day ele foi fazer mobiliário para hospital, para escola, enfim, e ela foi criar estampas. Ela sempre quis ser pintora, tinha uma admiração profunda por Picasso e Miró.
acho que eu devo ter colocado aqui um ambiente dos dois. Aqui é o fundo da cortina Calyx, que é praticamente uma homenagem ao Miró, e ela sempre dizia: é preciso dar um retorno aos nossos cidadãos que sofreram e perderam tanto durante a guerra, né? É preciso que eles tenham acesso ao melhor. E o compromisso dela durante toda a sua vida profissional, que deu quase meio século, foi que os seus tecidos fossem comercializados a baixo custo e o mobiliário também. Eu acho que isso é importante destacar, porque muitas vezes em aula eu faço uma pergunta para os alunos: qual é a função, afinal, de um designer numa sociedade? Né? Porque hoje o designer está a serviço da indústria, né, de criar cacareco, a gente não precisa, né, produz às vezes de luxo. Então a gente tem esse casal que teve essa integração, defendeu esse ideal, muito importante. A Luciane Day, em 1952, quando o Alexander Wright instala uma fábrica no Zimbábue para explorar a mão de obra africana, mas vender o produto na Europa, ela vai a público, ela vai à imprensa fazer um ataque frontal a ele. Enfim, eles estavam, eu sempre acho, eu sou um profundo admirador dos dois, no lugar certo, na hora certa, com a cabeça certa, né? Saber o que fazer, e o que produzir, o que desenhar e para quem, né? Isso eu acho fantástico, por isso que eu destaquei a Luciane e o Robin Day aqui os dois, né, velhinhos. Os dois morreram no mesmo ano, ela no início do ano, em janeiro, ele no final, em novembro. Então aqui a gente praticamente vários momentos. Tiveram uma única filha, Paula. Aliás, se houver tempo, comentar uma coisa muito interessante sobre todos esses casais que eu estou trazendo, que é a ausência de filhos. E a gente entender um pouco o que podemos considerar a respeito disso, por conta até do esforço, da luta e da resistência dessas mulheres por conquistarem um lugar no mundo do design, da arquitetura, absolutamente machista, né, masculino. E aí a Althea McNish e o John Weiss, infelizmente, a única designer negra que nós temos nesses 12 casais, e praticamente uma das poucas designers negras durante o século XX. Hoje, graças a novas políticas, um novo pensamento, uma luta também intensa, né? Essa cena está mudando, mas ainda sob grande ameaça. Mas a Althea McNish, ela vem sendo apagada absolutamente da história do design. Fala-se muito pouco dela. Ela foi uma mulher que revolucionou a estamparia, porque ela trouxe para a estamparia uma linguagem que praticamente não existia. Nós estamos vendo aquela com o John. O John era um joalheiro. Ela era uma negra de Trinidad Tobago, e ele era um joalheiro judeu. Então era um encontro de fogos, né? Foram um casal assim. A Tesla foi uma amiga deles, depois biógrafa. Eu selecionei essa frase porque eu achei fantástica. A harmonia desse casal imensamente criativo, ambos filhos únicos e sem filhos, era o elo romântico perfeito em um casamento de quase 50 anos. John cozinhando comida exótica na cozinha mais bagunçada de todas, com explicações judaicas intermináveis. Althea nos mostrando o tear em que trabalhava o seu estúdio no andar de cima, enquanto vários gatos se instalaram ali. Então é uma cena. Ela tem umas fotos dela com os gatinhos. Eu não pus porque tinha uma resolução ruim, mas aqui é uma simpatia, né? E, enfim, a presença dos dois. E ela traz para o design de padronagens o impressionismo, a marca da gravura impressionista. Isso foi algo desafiador, muito desafiador no desenho de estamparia, padronada, industrial. Ela criou para várias marcas, foi uma das garotas douradas da Liberty. Enfim, a gente tem uma designer importante aqui, que é a Althea McNish. Tá chegando, hein, Osmar? E a gente tem aqui, só para encerrar essa questão em relação à Althea, ela, além de mulher, ela é uma mulher negra, e o apagamento muitas vezes ele antecede a uma carreira. Falei para vocês da luta da Dani Albers para se matricular na Bauhaus, e a gente, por exemplo, a gente vive aqui a política de cotas há muitos anos, e por incrível que pareça ainda tem gente contrária a isso, e o apagamento começa antes, que é o apagamento civil, a existência na sociedade.
né? Isso eu acho que a gente tem que estar muito atento, porque nós estamos, de fato, o Brasil, às portas de um retrocesso que pode ser terrível, enfim. Eu insisto que eu estou acostumado em aula aí no computador, deixo aqui no... E chegamos ao Pietro Maria Bardi e a Lina Aquilina. Lina Bobardi tem uma carta linda dele para ela, que eu vou ler daqui a pouco. E aí nós temos um casal, eu acho que a Lina Bobardi e o Pietro, todo mundo meio que conhece, né, a trajetória dele no MASP, ela como uma arquiteta, né, inclusive uma arquiteta muito relacionada, uma das poucas que realizou arquitetura social importante. Enfim, e aqui nós temos um casal, 46 anos juntos, que de uma certa maneira, só que retirando alguns elementos, se parecem muito com o Morris e a Jane, com o William e a Jane. Mas eu destaquei uma questão em relação a Lina Bobardi, que eu acho muito interessante, e eu ouvi uma vez ela falando numa palestra, numa fala dela, isso, lógico, muito tempo atrás, eu era estudante, estava na FAP, era estudante, fui ouvir a Lina, e ela contou uma história que eu achei muito interessante, eu repito para os alunos. Ela, na Itália, ela veio da Itália em 46, né, enfim, depois da guerra, a Itália tem um final de guerra complicado, porque ela se rende, blá, 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 blá. Bom, mas anteriormente ela trabalhou, teve muito contato com o Gio Ponti, que foi um grande arquiteto italiano, um dos fundadores do Novecento, enfim, que é um movimento ligado ao fascismo. O Pietro foi muito ligado ao fascismo italiano, não há por que não falar, foi sim, de fato. Não vou entrar nesse aspecto, mas em relação a Lina e o Gio, ela trabalhou com ele num projeto interessante do terminal elétrico de Roma, e ela levanta uma questão, ela faz esse comentário muitos anos depois no Brasil, que eu acho interessante. Que havia na Itália, de Mussolini ele pretendeu modernizar o país. Então ele queria que toda dona de casa tivesse um liquidificador, um ferro de passar. Sim, foi uma maravilhosa ideia. Nada de dar um automóvel para ela fugir de um marido tóxico, por exemplo, mas enfim, ela tinha liquidificador já. Aí ela colocou o seguinte: nós, quando fomos projetar o terminal, tomamos consciência. Por exemplo, Roma era famosa pela falta de luz, durante o período do Mussolini, nos 1920 e 1930. Então, o que acontece? Sim, ele tinha, a dona de casa tinha o liquidificador, tinha o eletrodoméstico, mas não tinha energia elétrica para ligar na tomada, né? Então, ela ficava olhando para o liquidificador, punha na sala, sei lá. E essa questão ela levanta fazendo um comparativo com o Brasil, que era o contrário. Quando ela chegou ao Brasil, ela percebeu lá nos primeiros anos, né, enfim, já vivendo aqui, que havia uma oferta de energia elétrica, mas não havia uma oferta do design, né, para, enfim, para uma vida eletrificada, vamos dizer assim, né? Uma vida elétrica. Por quê? E ela fala sobre eu vou estender para o outro também, que a política do Getúlio Vargas no Estado Novo foi justamente de eletrificar boa parte do país e a construção de várias usinas, Paulo Afonso e tudo mais. Esse investimento, ela até coloca, o ditador de vocês foi melhor do que o ditador da Itália, porque pelo menos aqui ele deixou energia elétrica. Lá nem isso. E eu estendo também a Joseph Stalin, que também eletrificou toda a União Soviética, e o projeto de eletrificação da União Soviética, a partir do primeiro plano quinquenal, é simplesmente sensacional. É sensacional, sim, foi feito por Stalin. Essa semana teve uma polêmica aí, porque um articulista de esquerda andou elogiando Stalin, passando pano no Stalin. Stalin é muito complexo, muito complexo. Então, nem vou entrar nisso também, Marcos já até falou para mim, não faz isso não. Então, não vou. Mas o Stalin também fez isso, e ele investiu, e o curioso, que em 1928, quando foi o primeiro plano quinquenal, nós tínhamos qual era a realidade da União Soviética? Faltava estrutura. Então, se optou no primeiro plano por estruturar o país. E se retirou investimento, por exemplo, na indústria de bens de consumo. Isso, de uma certa maneira, vai ser fatal na história soviética. Porque os planos seguintes... E ele, de fato, ele vai eletrificar, vai construir usinas, vai construir estradas de ferro por toda... Eram 15 repúblicas pela Ásia e tudo.
enfim, a questão da saúde, da educação, não houve até hoje nenhum plano de alcance, tamanho na questão da saúde como o soviético, até o final, até a derrocada em 1991. Enfim, só para a gente entender essa questão de políticas e como a arquitetura e o design eles estão absolutamente elencados nesse esforço. Não é infelizmente, pelo capitalismo, o design e a arquitetura hoje é absolutamente elitista, clientelista, e a gente não tem. Aqui no Brasil, eu lembro quando o Max Bill veio para cá e voltou para a Alemanha e ficou metendo pau nos arquitetos brasileiros, que os arquitetos brasileiros não faziam arquitetura social, e o pessoal que ficou puto da vida, mas não fazia mesmo, não faz até hoje. Né? Enfim, isso é uma discussão, também não vou entrar. Tá? Eu não entro em várias. Vamos voltar ao amor. Ao amor. Aqui é a inauguração do MASP, né? Enfim, ele foi inaugurado na 7 de abril, tem gente que se assusta quando a gente fala isso. E a Lina, quando eles chegaram aqui no Brasil, eles pretendiam ficar aqui. Vieram, né? Enfim, tinham se casado, vieram. E conheceram o Chateau, né? O Chateaubriand. E o Chateaubriand, o Chateaubriand, ele era muito demais, né? E meio hipnótico, eu acho que, não sei se põe droga no copo, uma noite sem ver, não sei o que ele fazia. Mas ele conquistava todo mundo. E ele era um homem absolutamente desonesto, a desonestidade dele era aberta, franca. Né? E ele dizia que eles tinham que vir para São Paulo que tinha dinheiro, que o Rio de Janeiro era uma capital federal falida. Bom, e ele traz os Barbie para ele estava construindo o prédio de Asas Associados, dizendo que ele tinha um andar inteiro de Farroupilha. Eu tenho um andar inteiro para você construir o seu museu, construir um museu. Eu quero um museu de arte em São Paulo. Né? Ela achou aquilo interessante. Quando ela entrou no tal do andar inteiro, era uma laje, não tinha nada. Né? E dali, justamente, vai surgir esse MASP, que vai ser inaugurado aqui em 1950, e depois, eu acho muito tempo depois, vai vir aqui a foto de construção do MASP na Paulista, e em 51, inclusive, vai ter a fundação do IAC, que para nós do design é um momento importante aqui no Brasil. Né? Nossa exposição, inclusive, traz uma homenagem a quem do IAC? Homenagem não, eu até fiz questão de grafar isso no texto, que não é uma homenagem, é o reconhecimento de valor das mulheres que cursaram o IAC, que foram completamente apagadas. Né? Inclusive, um dos grandes triunfos da nossa exposição é resgatar uma dessas mulheres, a Irene Rust, que fez parte do Branco e Preto e também foi completamente apagada, né, por aquele coro de 6 homens, também maravilhosos. Mas é o que eu digo para vocês, a questão não é do companheiro, do marido e tal, é a história mesmo, né? Os profissionais da história. E essa carta que eu trouxe dos Barbie, que eu acho sensacional, já estourei meu tempo, eu já não estou nem aí, não sei o que vai acontecer. Carolina, caríssima, esta manhã reli tua carta de ontem à noite. Vim para cá cedo. Às 6h30 já estava tomando café na Piazza Ali Flaminio. Era chique, né? Pois me levantei muito cedo para pensar em ti, que fique claro. Estes dias me levam ao auge de todos os meus pensamentos, os dias que ele passou com ela, sobre o passado e o futuro. E eu entendo que cada pensamento meu, cada ato meu pertencem a ti de um modo absoluto. Esta é uma folha em branco. Viveremos juntos um dia. Faremos companhia um ao outro. Queremos bem a todos e saciaremos nossa melancolia pelas coisas. Olha que coisa, que construção. Nossa melancolia pelas coisas é um aspecto crítico numa carta romântica, numa carta de romance. Pelo mundo, pela vida, pelos nossos corações, se me permite, nada comuns. E seremos felizes como nenhum outro. A conquista dos nossos sentimentos mais puros advém de suportar sacrifícios notáveis. Não pedimos nada da vida, exceto que a nossa harmonia seja minha, como tu me disseste ontem à noite. Bom dia, querida. Seja sempre boa como agora, visto que teus nervos foram muito testados. Mas há uma grande alma, e deve ter sido mesmo, porque o Pietro Marabarda é um porre. Mas há uma, não, ele é geniosíssimo. Mas há uma grande alma em recuperação. E cada manhã, e todas as manhãs, como agora que as luzes se apagam porque está amanhecendo, eu agradeço a Deus por ter me proporcionado isso. Somos ainda enamorados. Penso que seremos sempre. P. 24 de janeiro de 1945, e com essa carta, de uma certa maneira, ele a pede em casamento, eles se casam e vêm para o Brasil e fazem tudo o que fizeram, e a gente ficou feliz que eles tivessem vindo. A Lina, como marido e mulher, eles foram muito parceiros, né?
há uma série de problemas e desentendimentos muito relacionados ao temperamento do Pietro, mas viveram juntos também a vida inteira, né? E a gente já está no final da nossa da fala. Eu trouxe a Lota de Macedo Soares ali da Elizabeth Bishop, e a Lota essa história virou filme, né? Tem livro, já foi muito falado, teve peças de teatro, né? E a Elizabeth Bishop, ela vem depois de um livro que foi publicado inclusive por uma amiga da Lota, ela meio que entrou em cancelamento. Nós tivemos o Henriques aqui, o Paulo Henriques, que é tradutor da Bishop, foi fantástica a fala dele, foi maravilhosa, e ela teve um olhar sobre o Rio de Janeiro, um olhar estrangeiro, né? Enfim, de fora. E muitas coisas que ela viu no Brasil, não digo que ela não tenha entendido, mas talvez nós, brasileiros, sejamos muito... há uma certa complacência com os nossos erros, né? E que um olhar estrangeiro é mais ácido, é mais agudo, mais crítico. Mas, de qualquer forma, elas se conheceram, a chegada da Bishop foi acidentada, ela teve uma alergia a caju, e no fim ficou hospedada na casa da Lota, e elas se apaixonaram. E elas foram viver juntos, e a Lota construiu uma casa para elas, na Petrópolis, né, a Casa Samambaia, e viveram ali, são 14 anos, que infelizmente terminou tragicamente. Às vezes parece que só as pessoas inteligentes são estúpidas o suficiente para se apaixonar, e que só as estúpidas são inteligentes o suficiente para se permitirem serem amadas. A Dalva de Oliveira, nós tivemos aqui a Maria Adelaide falando sobre a Dalva tem uma coisa muito curiosa. Bom mesmo é amar. Ser amado às vezes é chato. De fato, ser amado exige talvez mais até do que amar. Amar é um sofrimento muito nosso, muito narcísico. E agora, ser amado, aceitar o amor do outro e respeitar esse amor que está sendo oferecido, isso é um desafio enorme. E eu acho que, com certeza, é a isso que a Bishop se refere, que a casa, né, como gesto de amor, Lota acrescentou ao projeto, já em obras, um pequeno estúdio independente para ela escrever olhando as cachoeiras e os morros da serra. Foi um reino secreto, nas alturas, onde Bishop encontrou calma e inspiração. Tenho que te deixar. Ela termina uma de suas cartas abruptamente, porque uma nuvem está entrando pela janela. Ela estava no alto, enfim, ela viveu uma vida muito feliz ali. Infelizmente, foi uma relação que teve vários percalços. A Bishop tinha um problema com álcool muito sério. A Lota teve um problema também muito sério profissional quando se envolveu com a criação do Aterro do Flamengo, onde ela foi tratada como mulher, né, e não como um arquiteto, que ela era, a concepção do parque é tudo dela. E é engraçado que eu coloquei aqui essa foto do teto da, da, da Casa Samambaia, porque a primeira chuva que elas tomaram com esse teto, não dava, uma não ouvia a outra, também barulho, né? E elas falaram, como é que a gente vai viver com isso? E no final da vida, a Elizabeth Bishop escreve, o que eu mais sinto saudades é do barulho da chuva no teto. Então, numa obscura era de água, o riacho canta de dentro, da caixa torácica das samambaias gigantes. Por entre a mata grossa, o vapor sobe, sem esforço, e vira para trás, e envolve rocha e casa, numa nuvem só nossa. Então, a nuvem que entrou só para ela, agora é da dupla. Então, é um casal também espetacular. Queria poder falar um pouco mais, mas eu vou terminar minha fala aqui, que já está estouradíssima, com o Atílio Basqueira e o Gregório Kramer, com quem eu tive um contato e aprendi a respeitar dois profissionais espetaculares e um casal divertidíssimo. Né? Gregório já não está mais com a gente, morreu em 2019, foi um golpe para todo mundo que conhecia os dois também, e o Atílio está ainda com a gente, está frágil, mas está vivo, feliz aqui no que pode, no final da sua vida, mas eles tiveram uma trajetória sensacional e eu passei momentos deliciosos com eles. E eu me lembro de uma fala do Gregório, porque eu estou falando desses casais todos, né? E a gente lógico, eu não falei dos tapas, né? Teve muitos. Stepanova, por exemplo, que eu falei agora há pouco, ela teve que aguentar muita pulada de cerca do Hotchkiss. E no caso do Atílio e do Gregório, um dia eu perguntei, mas quem é o ciumento? O Gregório, na hora, porque ele era argentino, né? Na hora, eu.
Tem dia que eu abro a janela, o dia está lindo, eu já tenho raiva do dia. Porque eu sei que o Atílio também vai achar a mesma coisa, já tem ciúme do dia. Então sou eu. Ele era o famoso tocada demais com a Silvia Telles para ele, porque ele era demais. Tudo nele era superlativo, ele era uma delícia de pessoa, por isso que foi um choque quando ele se foi. Criado maravilhas, né? Aqui a gente está vendo a estampa da semana de 22, e aqui a gente tem o Pelourinho, né? Enfim, eles fizeram foi uma das últimas coleções que eles criaram, e a minha preferida, eu sou apaixonado por ela porque é um toalha de Juí, é uma Gerda Berkampf, de Philipp Berkampf, é Brasília. Aí eu selecionei esse final porque eu acho que está tão na nossa hora, né? Uma senhora para quem vendíamos muito nessa época era a dona Ruth Cardoso, que morava ali no bairro. Foi uma antropóloga inteligentíssima. Tinha uma ONG desde antes de ser primeira-dama. Eu sempre dizia que gostaria de visitar a capital com ela, que me respondia: para aquele antro, eu não te levo. Pois é. Então, eu achei. O Marco ainda falou: você não acha que é meio forte para encerrar a palestra? Eu falei: não, eu acho que é completamente adequado, porque é adequadíssimo. Porque acontece o seguinte: um dia conversando sobre essa coleção, que é maravilhosa, eu falei, mas Atílio, a Brasília sempre me chamou a atenção, porque a gente trabalha com design de superfície, tem a Gerda Berkampf, que é do Toalha de Juí, lá o setecentista, né, do Philipp Berkampf, ele criou uma grade, né, que tem esses respiros e tal, e é uma aula essa estamparia, eu mostro para os alunos, eu detalho para eles, é uma aula. Ele virou para mim e falou: pois não vendeu um metro. Ninguém quer saber de Brasília, porque brasileiro é um palavrão. E aí teve essa fala maravilhosa da Ruth Cardoso, que foi também uma mulher especial, uma cabeça também, uma mulher que pensou Bolsa Família, enfim, trabalhou muito dedicada a essa questão do social no Brasil, e que geralmente é atribuído a um ou outro, mas ela teve um papel importante e ela já tinha esse reconhecimento. Bom, ela detestava Brasília, né? Ela não tinha nem... E ela me sai com esse para aquele antro, eu não te levo. E eu encerro. E eu queria ter podido falar um pouco mais, né, das questões amorosas, mas a verdade é que quando a gente vai ler a história desses casais, dessas pessoas todas muito famosas, né, eu faço uma queixa mesmo, um desabafo. Os historiadores precisavam ser um pouco mais xeretas, eles precisavam ser mais curiosos também, né? E não, às vezes, alguns, inclusive, escrevem os textos com aquela pompa e circunstância de quem está escrevendo história, e é muito chato. Então, eu trouxe um pedacinho de nada, não sei se vai nem dar tempo, o Eduardo também está me olhando aqui já com a cara, eu acho que não vai dar, de perguntas, mas é isso. Obrigado, Celso. Eu acho que a gente não vai ter muito tempo para perguntas, mas eu já vou fazer uma primeira. Que eu queria, na verdade, que você falasse um pouco da exposição. O que motivou a exposição, né, esse resgate do ambiente aqui da casa dos anos 50, e convidar todos para subir para ver essa exposição, o que eles vão encontrar lá em cima. Ótimo. Bom, o convite para essa exposição surgiu do Érico, que me procurou, enfim, a gente já tinha um conhecimento, assim, via redes e tal, como todo mundo hoje em dia. Mas você sabe que eu trabalho com esse segmento do design, como historiador, professor e tudo mais, e ele me procurou então porque justamente a ideia era resgatar o projeto da casa, né? Logo que ela começou a ser habitada pela Maria Luísa e pelo Oscar, entre 1954 e 1955, e o trabalho importante que uma loja, o estúdio, eu acho até estranho chamar o Branco e Preto de loja, porque na verdade é uma loja de projetos, praticamente. Um grande estúdio de projetos que justamente criaram todo o ambiente na casa que foi projetada pelo Oswaldo Bratic. E logo que o Érico me propôs isso, a gente foi buscar, né, o Marco já também topou fazer o expográfico, a gente foi começar a buscar informações sobre como tinha sido esse projeto da construção e enfim, todo o interior, como esses interiores foram feitos, foram projetados também e tal. E surgiram aí outros profissionais.
a Faiga Ostrova, né, que é uma designer importante, uma artista muito importante, teve uma exposição até na Pinacoteca há alguns anos, mais focada no trabalho dela como artista plástica, gravurista, mas ela foi uma grande designer têxtil e apresentou, inclusive, em pleno anos 1950, a Faiga traz várias questões relacionadas às dificuldades de trabalhar com design no Brasil. Isso é bem interessante, mas aí a gente pensou, né? Eu e o Marco também somos um casal, né? 39 anos juntos, tá indo para 40. A gente pensou, na verdade, essa casa, ela é uma caixa de tempo, né? É uma cápsula de tempo que ela traz no momento que aquela família se mudou para ali e foi viver cercado por esse parque imenso, né? Do Otávio. Coitado, que também foi outro que foi apagado em nome do Bruno Marx, que o pessoal acha que fez o Ibirapuera, não foi ele. Enfim, foi o Otávio, tem uma exposição aqui também paralela. Então a ideia foi resgatar esse momento, o trabalho do branco e preto, resgatar o branco e preto. A gente tinha um trabalho importante feito pela Caiaba, Marlene Caiaba, que o livro que ela escreveu, inclusive, praticamente único, sobre o trabalho do branco e preto. Nesses 6 arquitetos que fundaram o estúdio, surgiu uma mulher, a Irene Rust, que tinha sido completamente apagada. Eu e o Marco até brinco, a gente ama os 6 arquitetos, a gente é apaixonado por eles, mas a gente sempre brinca, ela foi apagada por aquele vozerio de homem, porque ela depois, numa entrevista muito tardia, um pouco antes de morrer, ela morreu agora em 2011, ela, numa entrevista, fala, 2019 acho que ela morreu, ela fala que ela tem até a frase de destaque, ela teve um dedo naquilo tudo. Ela teve mais que um dedo, né? Mas enfim. Então a ideia da exposição era justamente fazer esse resgate. Não foi fácil. O Érico está olhando aqui para mim, eu vou ficar que cansado que eu estou. Porque foi um trabalho incessante nosso, do Érico, que também, o que a gente apresentou para ele, eu e o Marco, ele topava, vamos embora, por mais maluquice que fosse. E nós tínhamos uma dificuldade grande que foi o quê? A sobrevivência material de tudo. Mobiliário, tecidos, então, tecido não sobrevive. A gente passou pela Regina Gomide, por isso a ideia de que a Regina Gomide fosse a hostess, que abrisse a porta da exposição, surgiu também essa ideia de trazer o biombo, por conta de que o têxtil tem uma dificuldade imensa de sobrevivência. Então, nós investimos, uma experiência que eu já tinha tido nos Virrutemás, na exposição Virrutemás, 2018, que também não tinha sobrevivência material, e a gente fez praticamente uma exposição inteira das 8 faculdades com refações. Aí propus para o Érico, falei, vamos fazer refação, então, inclusive das bandeiras, das estampas da Farga. No caso do trabalho com a Farga, o que tinha sobrevivido? Um mostruárico de tecidos da Petropolitana, dos anos 50, porque já nos começo dos anos 60 ela deixa de desenhar têxtil, vai abandonando aos poucos, e era um mostruário só que tinha sobrevivido, não tinha nada. A Petropolitana fechou no início dos anos 70, não havia nada. Então, bom, a partir do mostruário, então, eu pensei, o que se a gente então desse porque não havia também as artes das estampas. Ou seja, nós não poderíamos recriar os padrões, mas nós poderíamos pegar aquele mostruário pequenininho e ampliar, né? Como se a gente jogasse uma lupa em cima do desenho que estava ali naquela amostra. E foi o que a gente fez. Os tecidos da Irene é a mesma coisa, os listrados. As amostras de cor do branco e preto, que usava principalmente forração em seda, também fui fazer uma puta pesquisa, formatear a fauna, tinha um material onde tinha anotação das cores e tudo mais, e fui atrás das cores para a gente poder refazer as amostras. Numa tinturaria da época, esse era um outro elemento, a minha preocupação muito grande é que parecesse uma coisa fake, tipo, feito hoje. Então eu fui buscar também os tipos de pigmentos que se utilizavam aqui para poder fazer algo muito próximo e que vocês agora que vão subir, vão visitar a exposição, vão entender como era um tecido que forrava um móvel, que fazia uma cortina em 1954, 55. E também, lógico, a gente acabou conhecendo a Maria Luísa e o Oscar, né? E eu e o Marco conversamos muito com o Érico sobre isso, porque ele é a família, enfim, ele deu muitas informações para a gente. E eu acho que a nossa proposta, de fato, é essa, e resgatar a casa do seu momento,
né? O modernismo brasileiro é um movimento complexo. Tanto que no texto que eu escrevi até sobre o modernismo, eu sempre uso uma certa aspas, porque é uma conjunção de elementos que, primeiro, que se diferencia muito do que é chamado modernismo na Europa, né? Então, tem uma diferença, há diferenças bastante grandes. Eu tive uma aluna minha, a Ivone Maltner, que é da FAO, e ela sempre falava para mim, bom, o nosso modernismo é com telha de barro, né, Celso? Então é tudo diferente. E é assim mesmo. E é a sua característica. Recentemente, eu e o Marco, a gente estava assistindo um programa na TV, um documentário sobre um arquiteto francês, e me deu até uma certa emoção, né? Quando ele diz que ele apresenta um edifício imenso, que ele criou um pavilhão na França cultural, um edifício de eventos culturais, magnífico, né? De pilotis. E eu ainda falei, Marco, olha isso, um Neymar artigo entra um traço vendo isso. E ele, na cola seguinte, ele já fala, a minha grande influência foi o modernismo brasileiro. Então, um movimento ser reconhecido nosso lá fora com características próprias. E eu achei que essa ideia, trazer isso também na exposição, é uma exposição pequena, lógico, mas eu acho robusta. Paralelo a isso, surgiu uma coisa que eu achei, de uma certa maneira, divertida. Um dos padrões preferenciais do branco e preto eram os listrados, eles ficaram famosos por isso. E aí, isso acho que foi até mais uma coisa do Érico. Se a gente contar, eu contei um pouco da questão das listas. A lista é uma estampa bastante estigmatizada na sua história, ela tem uma história muito complexa. E eu, comentando isso com o Érico, numa das nossas reuniões, o Érico falou, e se a gente contasse essa história? Né? E aí a gente foi bolar essa vitrine que traz um pouco da história das listas, né? E que faz frente justamente a uma outra vitrine que traz os objetos que estariam na casa em 1955, quando a Maria Luísa, o Oscar e os filhos vieram morar aqui. Então é isso.